frase que eu mais tinha medo na época da escola ou da faculdade era: fechem suas apostilas, porque hoje é dia de prova surpresa. Quem é que aqui ainda estuda? Escola, faculdade? Olha, alguns. Dá um arrepio, não dá? Prova surpresa, dá um arrepiozinho na espinha? Certo? Não se preocupa, não vai ter prova surpresa, não tem problema. Mas se eu fosse fazer uma com vocês, eu faria uma prova de uma questão: o que é o Evangelho de Jesus? Só isso. O que é o Evangelho de Jesus? Evangelho é uma palavra grega que significa boa notícia, boa nova. A gente usa ela justamente para falar qual é o centro da mensagem de Jesus. Qual é o centro da mensagem cristã? Você saberia responder? Por que eu faço essa pergunta? Porque eu já vi muitas vezes pessoas que frequentam uma igreja, uma comunidade cristã como a nossa, há anos, às vezes há mais de década, e quando de repente elas estão diante da pergunta mais essencial, a pergunta mais elementar, a pergunta mais básica e mais importante, elas não sabem responder. E aqui eu não vou pedir para vocês levantar a mão nada, mas só analise você no seu coração. Essa é a pergunta mais importante, essencial e básica da fé cristã. Você saberia responder o que é o Evangelho de Jesus? Qual é a mensagem central do cristianismo? Não se preocupa, não vou deixar vocês na mão não, vou ajudar. Evangelho de Jesus. O Evangelho é um movimento de Deus em direção ao ser humano. A mensagem central da Bíblia, da fé cristã de Jesus, é que todos nós nascemos desconectados de Deus. Essa desconexão a Bíblia chama de pecado. A consequência para o pecado é a morte eterna, espiritual e física. E não tem nada que a gente possa fazer pela nossa própria força que possa consertar essa situação e nos reconectar com Deus. Não tem nada que eu mesmo possa fazer por mim mesmo que possa me reconectar com esse Deus. Mas aí vem o Evangelho. Deus que nos ama, Ele vem ao nosso encontro e entra na história se fazendo um ser humano. E através de Jesus Cristo, seu Filho amado e perfeito, Ele entra no mundo. Ele morre numa cruz. E quando Ele morre, Ele está assumindo o nosso lugar. Ele está pagando a consequência do nosso pecado, a morte. E agora, se nós cremos nele, nós somos perdoados, afinal, a consequência do nosso pecado está paga. Se nós cremos nele, nós somos perdoados, salvos e podemos voltar a viver com Deus. Esse é o Evangelho. Um Deus que vem e nos busca, não porque nós merecemos, não porque nós somos bonzinhos, mas porque Ele é bom, e porque Ele nos ama, mesmo sem merecermos. Isso a Bíblia chama de graça. Nós somos salvos, podemos estar junto com Deus, podemos nos reunir numa comunidade cristã, porque esse Deus vem e nos busca. Esse é o Evangelho, a boa notícia de Jesus. E é isso que nós falamos todos os domingos. Todos os domingos aqui, de alguma forma a gente sempre fala disso. Mas de uma forma ainda mais forte, uma forma muito ainda mais clara, a gente tem feito isso nessa série de mensagens, mais perto de Deus. 2 semanas atrás, nós falamos com mais detalhes o que é o Evangelho de Jesus e a escolha que Ele nos coloca. Semana passada nós falamos que agora viver com esse Deus e recebermos Ele na nossa vida, significa reorganizar o nosso coração, para que a gente não adore nada mais além de Deus, porque se nós não fizermos isso, nós vamos autodestruir a nossa vida. E eu vou dizer para vocês, eu queria muito pedir, muito mesmo, de todo o coração, se você não esteve nas últimas 2 semanas, especialmente na semana passada, não deixe de ver os vídeos que estão na nossa página no YouTube. Por favor, dê uma olhadinha, são 30 minutos. Mas são ideias essenciais para que você realmente possa construir um relacionamento com Deus. Mas hoje eu tenho uma outra pergunta. Como posso sentir Deus mais perto de mim? Como eu posso sentir o amor de Deus de uma forma mais concreta? Sabe o que muitas vezes acontece, gente?
Muitas vezes a gente entende que Deus nos ama. Eu entendi que Deus me ama, eu entendi o Evangelho, eu entendi que Deus me ama, mas às vezes a gente não se sente amado. Já aconteceu? Sabe como é que é isso? Às vezes a gente gostaria de sentir o amor de Deus de uma forma um pouco mais concreta. A gente gostaria de ouvir o amor de Deus de uma forma um pouco mais palpável. Eu gostaria de experimentar, eu gostaria de sentir Deus mais perto. Como eu posso sentir Deus mais perto de mim? Como eu posso sentir o amor dele de uma forma mais real? Grande pergunta, né? Você gostaria de entender que é amado? Ou você gostaria de sentir-se amado? Só entender não adianta. A gente precisa de uma forma também perceber isso. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E eu queria ler com vocês a primeira carta que foi escrita pelo evangelista João, né, apóstolo, no capítulo 4, versículos 19 e 20. Diz assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Que isso? Evangelho. Né? É essa ideia de que Deus vem ao nosso encontro, é Ele que nos busca. Antes da gente dar um passo para Ele, Ele já deu 1 milhão na nossa direção. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E João continua: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Eu quero que vocês deem uma olhada boa nesse último trecho. O que João está explicando aqui é que nós não conseguimos, isso é bem importante, grava isso, nós não conseguimos, não é possível desenvolver um relacionamento forte e real com Deus, sem nós nos conectarmos com pessoas. Irmão aqui, pois quem não ama seu irmão, o que é essa ideia de irmão? A Bíblia fala que o que Jesus nos faz, quando nós cremos, nós nos tornamos filhos de Deus a partir dele. Então agora, se eu sou filho de Deus e existe outra pessoa que também agora se tornou filho de Deus a partir de Jesus, nós somos irmãos. O que João está dizendo grava isso. Nós só podemos desenvolver um relacionamento real, concreto com Deus, também nos conectando com pessoas que compartilham a mesma fé que a gente, amando essas pessoas e nos relacionando com elas. Tempos atrás, eu tinha um amigo que era médico, não é daqui dessa cidade, não é da nossa comunidade, faz muito tempo, e era um bom médico, um amigo muito querido, atendia super bem, me consultei inúmeras vezes com ele, ele vinha na nossa comunidade também. E aí um dia eu encontrei ele depois de um tempo sem se ver, né? Eu disse: "E como é que você está? Muita consulta?" E aí ele disse: "Não, eu virei legista." Legista é o médico que lida com mortos, né? Faz aí autópsia e tal. E aí quando ele falou isso, eu disse assim: "Cara, que coisa estranha trabalhar com morto." E aí ele olhou para mim bem sério e disse: "Coisa estranha é trabalhar com vivo." Eu sei que tem algumas pessoas que concordam. Não é? Coisa estranha é trabalhar com vivo. Eu sei que lidar com pessoas dá trabalho. Não é simples, é complicado. E isso às vezes faz com que a gente acabe tentando viver uma fé meio legista, assim: olha, eu quero Deus, mas eu não quero me conectar com pessoas. Aqui, minha vida é eu e Deus, eu e o Senhor, eu oro em casa, eu sinto a Deus. Isso não é fé bíblica. A fé bíblica, ela se desenvolve numa conexão com outras pessoas que compartilham a mesma fé que nós. E é justamente nesse relacionamento que a vida com Deus se torna mais palpável. Isso é levado tão a sério na Bíblia, que nós temos no Novo Testamento mais de 25 mandamentos com a expressão uns aos outros. São mais de 25 mandamentos que nos orientam no relacionamento com pessoas numa comunidade cristã, numa igreja. Mais de 25, a coisa é levada muito a sério. E deixa eu citar alguns para vocês. Olha só, Gálatas 6:2 vai falar: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Olha, dividam as cargas uns com os outros numa comunidade cristã.
Aí em Colossenses 3,13 nós temos: suportem-se uns aos outros. E não é um suporte assim não suporto o Cassiano, meu Deus, o Cassiano, não suporto, não, mas Deus mandou eu suportar, tá, eu posso suportar. Não é isso. A palavra suportar, ela é a mesma palavra para uma coluna, um pilar, que nem nós temos em alguns aqui no nosso auditório. Ou seja, seja um pilar, de suporte uns aos outros. Não deixe alguém que está na sua comunidade cair. Se tem alguém aí que está numa fase ruim, faça o possível para sustentá-lo, para firmá-lo. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns aos outros. A Bíblia não idealiza o convívio de igreja. Gente, vai ter queixa, vai ter problema numa comunidade cristã? Vai, mas aqui está a grande oportunidade de nós aprendermos o que é uma das coisas mais centrais para o cristianismo: o perdão. Mas o Novo Testamento continua, em Romanos 15, ele vai dizer: portanto, aceitem-se. E essa palavra aqui grega do aceitem-se tem a ideia de acolham. Aceitem-se ou acolham uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Aqui a gente quer fazer com que as pessoas se sintam acolhidas, aceitas, amadas. Não significa que a gente vai concordar com erros, mas antes de serem orientadas, elas vão ser acolhidas. E vão ser orientadas num ambiente de acolhimento. 1 Coríntios 12, 25, que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Aqui é um ambiente de cuidado mútuo. E por fim, 1 Pedro 4, 9 diz: sejam mutuamente hospitaleiros. A ideia é: recebam pessoas na sua casa. Eu acho isso tão interessante. Não sei se vocês já perceberam. Eu não sei como é que é a cultura de quem está assistindo a partir da transmissão, mas aqui em Chapecó a gente tem uma cultura um pouquinho avessa esse negócio de visitar na casa um do outro. Um amigo nosso que estava aqui em Chapecó, ele disse que um colega dele quebrou a perna, ou as duas pernas, eu não sei, algo nesse sentido, mas uma situação muito séria. Ele ficou, acho que assim, uns 40 dias de atestado em casa, sem poder ir trabalhar. E aí ele viu que o colega dele não estava indo, né? O que ele fez? Foi na casa dele, e fez uma visita, e desejou melhoras, e se importou, né? Sabe o que o colega falou? O colega disse: você foi a única pessoa que veio na minha casa. Muita gente mandou mensagem no WhatsApp, isso não falta, mas ninguém veio aqui em casa a não ser você. A gente não tem muita facilidade com esse negócio de visita. Eu lembro quando a gente chegou em Chapecó, Susan e eu, a gente estava acostumado com o contrário, assim, porque a cidade onde a gente veio era uma cidade menor, todo mundo convidava a gente toda hora para fazer alguma coisa. E a gente, volta e meia, estava aí na casa de alguém. E aqui, a gente até estranhou, né? Disse, ué. E aí, o que a gente fez? A gente decidiu, se o pessoal não convida, né? Nós convidamos. E a gente começou a convidar as pessoas, e isso começou a ajudar, a irem na nossa casa. E aí sim, muitas vezes as pessoas que iam lá em casa diziam, né? A próxima é na nossa casa, né? E aí quebrava um pouquinho de gelo. E, aliás, muita gente que disse isso não convidou. Fica a dica para alguns aí. Tá bom? Mas muitos convidaram. Mas o que eu quero dizer é que a gente muitas vezes não tem essa ideia, essa cultura da visita. E olha só o que o Novo Testamento está dizendo. Ele está dizendo para os cristãos não se encontrarem só no ambiente de culto, para eles não se verem só nos lugares onde eles vão estar reunidos como igreja, mas para eles buscarem terem convívio um com o outro, além desses ambientes, se visitando mutuamente. E eu sei que às vezes isso não é fácil, tanto é que o apóstolo Pedro fala sem reclamação. Eu fico curioso com o que as pessoas reclamavam. Mas reclamavam. Não sei se reclamavam, o fulano veio lá em casa, comeu demais. Combinado era 4 fatias de pizza para cada um, comeu 7. Não sei se era isso, o que era. Mas o fato é que eles tinham resistências a visitas também. Mas Pedro diz, vamos lá, gente, a gente precisa se conectar mais em comunidade, a gente precisa se ver como família, essa é a ideia. E aí, perceba uma outra coisa,
todas essas frases, elas têm uma coisa em comum. Elas são experiências de cuidado. Elas são experiências, olha só, não é de agora eu ser acolhido, ou acolher, de eu dar ou receber suporte, de eu cuidar um do outro. São todos versículos que expressam cuidado. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando aqui de uma maneira muito simples? É que é na conexão com os outros que nós experimentamos o cuidado de Deus de uma forma concreta. Tem uma história antiga, mas que ela se encaixa muito bem aqui. Diz que uma pessoa estava andando de avião, e aí o avião dela caiu no mar. Um problema, caiu no mar, mas sobreviveu. E ela estava lá, presa nos destroços, se segurando, boiando lá, e ela começou a orar: Deus, me salva. E daqui a pouquinho veio uma jangadinha com o pescador, e disse: olha, eu estava vendo, vi o acidente, estava aqui perto, vem aqui na minha jangada. Ao que o náufrago disse: não precisa, Deus já está vindo me buscar. Daqui a pouquinho, o pessoal da jangada foi embora, chegou um barco com 2 pessoas, e disse: olha, nós vimos um acidente, entra aqui no barco com a gente. Disse: cara, não precisa, Deus já está vindo me ajudar. E a pessoa foi embora, e ele continuou na oração: Deus me ajuda, me salva. Daqui a pouco veio um navio, tripulação gigantesca, e eles falaram lá no megafone: olha, temos aqui, já temos os médicos à tua disposição, o ambiente aquecido, nós vamos te jogar uma escada, sobe nela e nós te salvamos. E ele disse: não precisa, Deus já está vindo me salvar, pode ir. E no final, o náufrago morre, e chega diante de Deus no céu e diz: Deus, eu confiei em ti, como é que tu não veio me salvar? E aí a pessoa a que Deus responde diz: você não entendeu que o meu cuidado na tua vida se materializa em pessoas. E eu sei que a história é bobinha, e eu sei que ninguém faria isso, eu sei que todos nós pularíamos na jangada, mas corre-se o risco da gente chegar um dia diante de Deus e dizer: Deus, tantas vezes que eu estava angustiado, e eu me senti sozinho, Deus, por que tu não estavas lá? E Deus dizer: eu coloquei tantas pessoas no teu caminho para você contar e para você sentir o meu abraço, mas você não se conectou com elas. Deus, como eu queria sentir o teu amor mais perto, naquele momento difícil, como eu queria sentir o teu abraço. E Deus vai dizer para nós da mesma forma: você não entendeu que o meu cuidado na tua vida se materializa através de pessoas, e eu coloquei quantas pessoas que quiseram estar do teu lado, e você não as recebeu. O cuidado de Deus na nossa vida se materializa, se torna concreto através das pessoas, especialmente da nossa comunidade cristã. Vocês lembram, no Novo Testamento, igreja ou comunidade cristã é chamada de corpo de Cristo. Então, como é que Cristo pode dar um abraço em alguém hoje? Obviamente, através do seu corpo, que somos nós. Como é que Cristo pode estender a mão de alguém? Como é que Ele pode ajudar alguém de uma forma material? Ele tem muitos motivos, muitas formas, mas a principal delas é através do seu corpo. Nós. Isso aqui que nós temos, que você está sentado, é uma rede de apoio para que a gente possa aprender juntos a viver com Deus e a enfrentarmos os desafios da vida, contando uns com os outros. E aí eu acho muito interessante, porque a palavra aqui, mútuos, né, uns aos outros, uma palavra grega que se diz literalmente, alelon, é a palavra grega que está aqui, e ela tem justamente essa ideia de mutualidade, de eu dar e receber. Então eu dou suporte, recebo suporte, eu cuido, sou cuidado, eu amo, sou amado, acolho, sou acolhido. E eu vou dizer para vocês que aqui tem uns 2 desafios. Às vezes o nosso desafio é cuidar dos outros,
Porque às vezes a gente está tão focado nos nossos problemas e a gente diz assim: tem que cuidar de alguém, tem que dar suporte, tem que reparar em quem não veio no encontro, no culto, para de repente mandar uma mensagem. Eu já tenho muita coisa para fazer, eu já tenho muito problema para lidar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sei que todo mundo lida com isso, eu também. Mas se você se dispor a levar as cargas dos outros, a sua carga não vai ficar mais pesada, ela vai ficar mais leve. Se você se dispor a ajudar alguém, isso não vai ser mais coisa, com o tempo isso vai ser menos coisa. Isso não é mais peso, é menos peso. Porque quando nós servimos alguém, de alguma forma, nós percebemos que os outros também têm problemas. Nós conseguimos olhar o nosso problema de fora, e de alguma forma Deus usa o nosso servir para nos curar. Ajudar os outros é cura. Se tem alguém que está muito pesado, muito sobrecarregado, muito estressado, uma das coisas que a gente fala é: ajuda alguém, faz mais coisas pelos outros. De repente é isso que você está faltando. Você só está imerso demais em você mesmo, porque cuidar um dos outros é cura. Agora, se vocês são parecidos comigo, o maior desafio muitas vezes não é cuidar dos outros, é ser cuidado. Se a gente perguntar para alguém: tudo bem? Qual é a resposta que a gente recebe 99,9% das vezes? Qual é? Tudo. Tem a impressão que tudo bem já não é mais uma pergunta, é um cumprimento. É um cumprimento. Tanto é que quando eu quero realmente saber como a pessoa está, eu tento lembrar de dizer: como é que está o teu coração? Porque daí a pessoa entendeu que, opa, ele quer saber mesmo, não é só um cumprimento. E quando alguém diz assim: está tudo bem, e a pessoa diz não, a gente nem sabe o que fazer, né? Opa, e agora? Ser cuidado não é fácil. Vocês sabem que eu tive muito problema com isso? No início do ministério, quando eu comecei a ser pastor, eu tinha a ideia, que era errada, de que por ser pastor, eu não poderia abrir as minhas lutas, problemas com outras pessoas. Porque afinal de contas, se eu abrisse isso, de repente as pessoas não me ouviriam mais, né? De repente elas perderiam uma referência. De repente, o que será que pensariam, né? Pastor, né? Pastor tem uma imagem a zelar, eu tenho que ser forte aí, tem que segurar. E eu fui levando desse jeito, e a vida foi ficando bem pesada. Até um dia que não deu mais. Foi o dia que o coordenador da comunidade que eu era pastor, o presidente, né? Coordenador, por causa de uma futilidade, uma instalação de um ar-condicionado, ele pediu para sair. Não da coordenação, não da presidência, ele pediu para sair da igreja. E mais, ele começou a abordar pessoas da comunidade, tentando convencer elas a saírem também. E aquela semana eu fiquei arrasado. Saí de casa, eu não lembro se a Susan estava junto nessa, e fui até a casa de um casal de amigos, que morava pertinho. E aí eu disse, eu acho que foi uma das primeiras vezes: eu não estou bem, ora por mim. Foi muito difícil, mas foi muito libertador. E sabe o que aconteceu? O peso reduziu em grande medida. E mais, aquele casal de amigos se tornou uma grande amizade. E eu percebi que a nossa relação, enquanto ela era só de mão ida, eu ajudava, eu cuidava, eu fazia, ela nunca se aprofundou. Mas a partir do momento que a nossa relação de amizade começou a ser de mão dupla, eu cuido e sou cuidado, eu amo e sou amado, a nossa amizade se aprofundou de uma forma muito linda. A gente precisa aprender a ser cuidado. A gente precisa aprender que está tudo bem, não está tudo bem. Tudo bem, não estar tudo bem. Aliás, pensei agora, pode ser a próxima série de mensagens. Segura essa. Gostei. Pessoal, mas eu vou falar mais alguns versículos aqui para vocês. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Aqui está falando para a gente ensinar e aconselhar.
1 Tessalonicenses 5,11 dá um passo a mais, ele diz assim, ó, por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. A ideia aqui é exortar, é corrigir, ou seja, aqui já não são mais duas frases de cuidado, são frases de orientação. Aconselhe, se preciso, corrijam uns aos outros. E aqui eu queria dizer para vocês que da mesma forma como na conexão com pessoas que seguem o mesmo caminho com a gente, na conexão com as pessoas que frequentam a nossa igreja, nós experimentamos o cuidado de Deus, na mesma forma nós experimentamos a orientação de Deus de uma forma mais concreta. Às vezes pode acontecer que a gente vem numa mensagem, num estudo, e a coisa se tornou assim um pouco abstrata para nós. Legal, mas como é que eu faço? Eu não sei muito bem. Mas é justamente nessa relação com as pessoas que às vezes nós somos aconselhados, ensinados de uma forma muito específica naquilo que a gente está vivendo. E eu dou graças a Deus que eu tenho sido procurado de uma forma bem legal para aconselhamentos por vocês. Isso, fico muito honrado e vou sempre fazer isso. Mas a gente pode contar uns com os outros. Uns com os outros. Bom, aí a gente entende, né? Como é que eu me relaciono, de acordo com João, com um Deus que eu não vejo? A resposta de João é simples: se relacionando com pessoas que buscam esse Deus e que você vê. O amor, o cuidado, a orientação de Deus, o abraço se torna concreto, palpável, na conexão com pessoas que buscam a Ele, e que vivendo com Cristo, são preenchidas pelo seu Santo Espírito, e que passam a representar esse Deus na minha vida e na sua vida. Igreja é família, igreja é um ambiente de cuidado, e a gente precisa entender, que se a gente não estiver conectado, e aprofundando os relacionamentos na nossa comunidade, nós perderemos uma grande parcela da espiritualidade cristã. Bom, nossa cultura é individualista. A proposta bíblica é comunitária. Em qual base você viverá? Boa pergunta, né? Como posso sentir Deus mais perto? Na conexão com outras pessoas em uma comunidade cristã. Pessoal, às vezes é isso. Nós queremos uma coisa extraordinária, vertical, eu e Deus. Mas a vida de fé, ela é muito mais horizontal do que nós imaginamos. Muito mais. E o que é interessante que você pense é o seguinte: é justamente o Evangelho de Jesus que nos capacita a vivermos em comunidade. Às vezes a gente quer viver os desafios de comunidade, mas a gente não consegue, porque a gente pensa assim, cara, eu não quero ser cuidado, eu não consigo ser cuidado por alguém. Mas aí vem o Evangelho de Jesus, que diz que todos nós somos pecadores, desconectados de Deus, imperfeitos. Ele diz, você precisa ser cuidado sim, você não é melhor do que ninguém, e Ele nos coloca no nosso lugar. Às vezes quando a nossa luta é, eu não quero cuidar dos outros, tem muita coisa para fazer, o Evangelho de Jesus nos lembra, um dia o Filho de Deus abriu mão da eternidade, para vir até você e te salvar, Ele abriu mão do céu, porque a gente não pode abrir mão de um tempinho. É justamente o Evangelho de Jesus que nos permite, nos capacita a vivermos em comunidade de uma forma saudável. E o interessante é que esse ciclo se fecha porque é justamente na comunidade que o amor de Deus, o amor de Jesus, o Evangelho se torna concreto. É numa comunidade que o amor de Deus se transforma em abraço. É numa comunidade que o amor de Deus se transforma num olhar. É numa comunidade que o amor de Deus se transforma numa mão no ombro, dizendo, vamos chorar juntos, vamos orar juntos, você não está sozinho. E eu queria dar 2 desafios. Primeiro, vamos para cá, né? Faça parte de uma comunidade cristã. Se você não mora em Chapecó, não pode estar aqui com a gente, ou sei lá, não se identifica, mas esteja numa igreja saudável,
Esteja numa igreja sadia, que seja o cuidado de Deus na sua vida. O segundo ponto é: aprofunde as conexões nessa comunidade. Porque às vezes a gente até vai na igreja, mas o nosso convívio é só aqui. Faça amizades. Convide pessoas para sua casa. Aprofunde relações, você não está sozinho. Deus tem pessoas aqui que vão ser instrumento dele na tua vida. Às vezes a gente vai, frequenta, entra, assiste e vai embora. O propósito não é nós estarmos simplesmente no mesmo auditório juntos. O propósito é nós sermos comunidade. Decida aprofundar os seus relacionamentos. Convide alguém para sua casa. Converse com pessoas. Converse de repente com pessoas que são fora da sua zona de conforto. Porque você pode ser um instrumento na vida de alguém. E por último, conduza pessoas a encontrar uma família de fé. Tem muita gente que está sozinha. Tem muita gente que está desamparada. Ajude essas pessoas. Conduza elas a encontrarem uma família de fé. Convide elas para experimentarem esse amor que nós podemos experimentar e compartilhar aqui. Isso pode fazer muita diferença. Como fez na vida do Cassiano, como fez na minha e em muitos outros.